Bom dia, sétimo ano. Hoje o assunto da aula vai ser verbo. Nós vamos aprender o que são verbos regulares e o que são verbos irregulares. Vamos começar a aula recordando o que é um verbo. Verbo é a palavra variável em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, pessoas, do singular e do plural. Número, singular, plural. Tempo, presente, passado, futuro. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E voz, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, que exprime um processo, isto é, aquilo que se passa no tempo. Ao indicar um fato situado no tempo, o verbo basicamente pode exprimir. Vamos ver? O que o verbo pode exprimir? Pode expressar. Ao indicar um fato situado no tempo, o verbo basicamente pode exprimir, pode expressar uma ação. O gorila comeu a banana. Onde está o verbo? Comeu. E o gorila está praticando que ação? Ação de comer. Estado. O jardim está florido. Onde está o verbo? Está. Em que estado se encontra o jardim? Florido. Então, está indica estado. Mudança de estado. O dia tornou-se chuvoso. Onde está o verbo? Tornou. Observe que houve uma mudança de estado. O dia não estava chuvoso, mas ele se tornou chuvoso. Fenômeno da natureza. Choveu muito. Choveu indica um fenômeno da natureza, assim como ventar, trovejar, nevar, relampejar, anoitecer, amanhecer. Então, o verbo aí choveu está expressando o fenômeno da natureza. Existência. Havia apenas 3 pessoas na rua, ou seja, existiam apenas 3 pessoas na rua. O verbo haver aí foi usado no sentido de existir. Desejo, quero um mundo melhor. A frase, o verbo da frase expressa um desejo. Que desejo? O desejo de querer um mundo melhor. Então, o verbo quero está expressando um desejo. Conveniência. Esta proposta não me convém, ou seja, não me é conveniente. Então, convém vem do verbo convir. Você já aprendeu a conjugar os verbos regulares no modo indicativo. Nesse estudo, observamos que eles não apresentam modificações no radical, nem nas desinências, que são as terminações, que indicam tempo, modo, número e pessoa dos verbos. Vamos recordar? Observe o seguinte: o verbo é a classe gramatical, das 10 classes gramaticais, é a classe que mais apresenta flexão. Apresenta flexão de tempo, modo, número, pessoa, voz, E os verbos podem ser regulares ou irregulares. O que seriam os verbos irregulares? O próprio nome já diz. I. Não são regulares, esse I significa não. E existem os verbos regulares, Que seguem um paradigma de conjugação. Vamos ver? Verbos regulares. Como eu já disse, os verbos regulares são aqueles verbos que nós chamamos de modelos de conjugação. Quando você tem o domínio de conjugar um verbo regular, você consegue conjugar qualquer outro verbo que também seja regular. Então, os verbos regulares são aqueles verbos que servem como
modelo de conjugação, eles são paradigmas de conjugação. Eles não sofrem alterações nem no radical e nem nas desinências. O radical seria aquela parte do verbo que não tem como dividir em unidades menores. E as terminações ou desinências são aqueles elementos do verbo que indicam o tempo, o modo, o número e a pessoa dos verbos. Vamos ver o exemplo? Vamos pegar o exemplo do verbo cantar, o exemplo do verbo correr e o exemplo do verbo partir. Cantar é um verbo de primeira conjugação. Tem a vogal temática A. Correr é um verbo de segunda conjugação. Tem a vogal temática E. E partir é um verbo de terceira conjugação. Tem a vogal temática I. Então vamos lá, vamos conjugar os verbos cantar, correr, partir no presente do indicativo. Para você saber se um verbo é regular ou irregular, basta você conjugar o verbo no presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo. Se ao conjugar o verbo, no presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo, você perceber que não houve nenhuma alteração, nem no radical, nem nas terminações do verbo, nós vamos dizer que este verbo é regular. Se houver uma única alteração, já caracteriza o verbo irregular. Vamos ver? Verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Observem a parte que eu coloquei em negrito, que está destacada. Foi até o T, perceberam? Essa parte que está destacada até o T é o radical. Não tem como você dividir essa parte em unidades menores. Observem que o radical se manteve o mesmo no verbo em todas as conjugações. Observaram? Então, olha aí, temos um verbo regular. Próximo, um verbo de segunda conjugação, correr, a mesma coisa. Ó, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. O verbo foi conjugado no presente do indicativo. Aí o que eu fiz, ó, até o R, essa parte que está destacada, observe que não houve alteração. Então, se não houve alteração, que é o radical, que é a parte que você não consegue dividir em unidades menores, você tem um verbo regular. O verbo partir, que é um verbo de terceira conjugação. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Mais uma vez, a parte que está destacada, que está em negrito até o T, constitui o radical. A parte que você não consegue dividir em unidades menores. Observe que esse radical se manteve o mesmo em todas as conjugações. Isso caracteriza o verbo regular. Você percebeu que os radicais cante, corre e parte e as desinências ou, s, mos, is e em, nos exemplos apresentados, não se alteraram, não é mesmo? Isso aconteceu porque esses elementos pertencem à conjugação dos verbos regulares. Verbos regulares são aqueles que não apresentam alterações no radical nem nas desinências e, por isso, podem ser conjugados seguindo um modelo de conjugação chamado paradigma verbal. Há verbos, porém, que apresentam alterações no radical ou nas desinências, não seguindo o modelo da conjugação a que pertencem. Observe, por exemplo, a conjugação do verbo fazer, no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo, dando especial atenção às terminações. Vamos ver? Presente do indicativo. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Observem que o radical do verbo fazer
na primeira pessoa do singular, eu faço, houve uma alteração. O Z passou a ser C cedilha. Então, não é eu faço, é eu faço. Então, houve uma alteração na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Só essa única alteração já caracteriza esse verbo como um verbo irregular. Pretérito perfeito do indicativo. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Olha lá. Fiz, fizeste, fez. Fizemos, fizestes, fizeram. Olha lá a terceira pessoa do singular. Fez. Não é? Houve uma alteração. Fiz, fez. Então, caracterizando o verbo irregular. Verbos irregulares são aqueles que não seguem o modelo de sua conjugação, apresentando alterações no radical ou nas desinências. Para saber se um verbo é irregular, basta conjugá-lo no presente e no pretérito perfeito indicativo. Se for irregular, apresentará alterações em um desses tempos. Os verbos fazer, querer, ouvir, ser, estar, ver, dar, odiar, trazer, vir, caber e muitos outros são irregulares.